Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia, abençoe essa nova jornada que se inicia. Eu creio que a mão poderosa de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Se você não me conhece, eu sou o pastor Felipe e através desse vídeo eu quero orar por você e também trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Se você não é inscrito no canal, você vai clicar aqui nessa tarjinha preta, onde está escrito a palavra inscrever-se. Você vai clicar e você já vai estar inscrito no canal. Em seguida você vai clicar no sininho, aí depois vai aparecer 4 sininhos, você vai clicar no primeiro. Porque todas as vezes que o vídeo for postado, o YouTube, o aplicativo YouTube, vai estar enviando para a configuração do seu celular, tá bom? Então, não esqueça de ativar também as notificações. Prepare o seu copo com água, porque o meu já está aqui preparado. Daqui a pouco nós vamos orar. Deixa também aí nos comentários a área da sua vida que precisa de oração, o nome dos seus familiares, que quando estivermos consagrando a água a Deus, eu irei apresentar todos os comentários na minha oração. Tá certo? Não esqueça de fazer isso. Curta o vídeo, tá certo? Clica aí no legal, não é aquele assim não, ó. É no legal, clica aí, tá certo? Porque vai nos ajudar muito, porque o aplicativo vai entender que é importante o conteúdo que está sendo levado às pessoas. E certamente mais almas. Para a gente não é só um número, mais almas serão alcançadas. Tudo isso para a glória e honra do nosso Deus. O canal tem meu nome, Pastor Felipe Andrade Oficial, mas só é uma questão mesmo de registro do YouTube. Porque não é sobre mim que eu falo, mas é sobre a palavra, é sobre Deus, é sobre o Senhor Jesus, é sobre o Evangelho, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Tá certo? No final do vídeo eu peço que você compartilhe. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais que você puder compartilhar. Compartilhe, porque você vai estar levando a palavra, o Evangelho a toda criatura. Antes de orar, eu quero trazer uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, onde diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente, ou seja, era sempre, era algo comum, mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Para você chegar a um ponto em que você se arrepende de algo, é porque você queria voltar atrás para poder não ter feito aquilo que você fez, não ter criado aquele vínculo, não ter tomado aquela decisão. E Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque Deus, quando criou o homem, quando a Bíblia fala homem, é ser humano, é homem, mulher. Deus o fez à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o ser humano um ser puro, um ser para fazer a sua vontade. Mas infelizmente, através da obediência de Adão e Eva, porque tudo começou a partir do momento que eles desobedecem a Deus, o ser humano deixa de ser aquilo que Deus tinha criado. Ele perde a sua essência, ele se corrompe. E infelizmente, a partir daí, o ser humano só fez piorar em sua conduta, em suas decisões, em suas escolhas. Observa que a Bíblia diz que a maldade havia se multiplicado e Deus teria se arrependido, Era mal todo o desígnio do coração do homem, Isso era continuamente, ou seja, era comum o homem agir dessa forma, desagradando a Deus. Aí no versículo 7 diz assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Observa que em meio àquela humanidade, que é a mesma que nós vivemos hoje, não é verdade? Em alguns momentos, quando o Senhor Jesus ele fala acerca da volta dele, acerca do princípio das dores, ele diz que esses dias se assemelham-se aos dias de Noé, ou seja, nós vivemos na mesma humanidade, algumas coisas
que estavam acontecendo antes do dilúvio também estão acontecendo nos dias atuais, porque nós estamos também vivendo os dias em que se antecedem a volta de Jesus. E em meio àquela humanidade, aquele povo corrompido, aquele povo mau, perverso, que não estava preocupado com o que Deus estava vendo, Noé, ele estava fazendo a diferença, porque a Bíblia diz que Noé, ele era um homem íntegro, era um homem justo entre os seus contemporâneos, ou seja, entre os homens que viviam, entre os seres humanos que viviam naquela época. Noé andava com Deus. Nós sabemos muito bem que não é fácil você não se contaminar estando em um meio sujo, estando em um meio corrompido. Não é verdade? Mas quando nós não nos aproximamos, eu vou usar uma palavra aqui, que é uma palavra que vai ficar fácil o entendimento. Quando nós não nos misturamos, não que somos melhores, não. Noé não era melhor. Eu e você não somos melhores do que as pessoas que vivem na humanidade. Mas, se queremos agradar a Deus, se queremos andar com Deus, porque você só vai andar com pessoas ou com quem, cujo as suas características da sua conduta, do seu caráter, das suas decisões é semelhante. Se Noé andava com Deus é porque nele havia as características do próprio Deus. Porque, por exemplo, não adianta você dizer que você tem o Espírito Santo, que você é um servo, uma serva de Deus, que você agrada a Deus, sendo que você anda com pessoas que demonstram totalmente diferente disso que você tem falado. Porque, por exemplo, se eu ando com um fofoqueiro, eu vou me tornar um fofoqueiro também. Se eu ando com aquele que vive na mentira, eu vou me tornar um mentiroso também. Porque, querendo ou não, você vai acabar se contaminando através dessa aproximação. Então, Noé, ele não se misturava. Noé, ele não se aproximava. Ele vivia no meio, mas ele não se misturou. Nos tempos atuais em que vivemos, deve ser levantada, eu denomino, eu chamo de geração Noé. Porque é uma geração que não se corrompe, uma geração que agrada a Deus, uma geração que não se mistura. Não é verdade? Claro que você, uma vez se separando, se reservando, vão olhar para você e vai dizer que você vai querer ser santo demais. E olha, fulano quer ser santo demais, quer ser melhor. Mas não importa o que as pessoas vão falar. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E se você quiser guardar o seu coração, e a Bíblia recomenda que venhamos fazer isso, se você quiser agradar a Deus, se você quiser andar com Deus, você vai ter que ser uma pessoa separada. Porque se você ser uma pessoa em que você se mistura com todos, não que você vai deixar de falar com as pessoas, mas eu estou falando de intimidade, você vai acabar se contaminando. E Noé, ele era um homem, como diz a Escritura, justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Noé não se contaminou. Outro exemplo muito interessante que eu sempre gosto de recordar é o exemplo de Samuel. Naqueles dias a obra de Deus estava enfrentando momentos difíceis por causa das decisões, das escolhas, por causa do mau testemunho dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Porém, Samuel, ele mesmo naquele meio corrompido, naquele meio sujo, ele não se sujou, ele não se contaminou. A Bíblia diz que Noé, ele crescia no favor de Deus e no favor dos homens. Então, eu não sei qual é o lugar que você tem enfrentado pessoas que são más influências. Eu não sei qual é o lugar em que você tem enfrentado essa luta para não se contaminar. Talvez é entre os seus familiares, talvez é no trabalho, o local que você trabalha, ou até mesmo na igreja que você congrega. Felizmente, nem todo mundo que está dentro da igreja tem o mesmo pensamento. Felizmente, existem pessoas que estão na igreja, mas falam da própria igreja que congrega, fala do pregador, seja um pastor, seja um bispo, seja um diácono, um presbítero, um apóstolo, fala mal daquele que está à frente da obra e procura também contaminar os outros irmãos, aqueles que se aproximam, aqueles que vão para casa junto, aqueles que estão chegando na igreja agora. Infelizmente, nós vivemos dias difíceis semelhantes aos dias de Noé, porque existem muitas más influências. Se você que é homem vai jogar um futebol, lá também não é pecado jogar um futebol.
mas lá também tem as más influências. Então é jogar o seu futebol e voltar para casa. E às vezes quando você fica conversando ali com seus amigos, infelizmente vai aparecer um assunto em que você vai estar desagradando a Deus. Se você participar do assunto, você vai ser mau testemunho, vai dar mau testemunho. Então nós devemos guardar essa palavra e viver uma vida reservada, viver uma vida não se misturando. Me perdoa se talvez essa não seja a palavra correta, mas eu cito ela para que fique fácil o entendimento. Domingo, aqui na igreja de Canavieiras, na sede aqui de Canavieiras, Deus ministrou essa palavra. E eu me lembrei, na verdade, o Espírito Santo me lembrou da água e do óleo. Você já observou que a água e o óleo, estando no mesmo recipiente, não se misturam? Já parou para poder observar? No mesmo recipiente, a água e o óleo, na verdade, o óleo não permite que a água venha se misturar. E neste mundo em que vivemos, onde o amor de muitos tem se esfriado, a maldade também está aí. A gente liga a televisão ou até mesmo vê nas redes sociais violência, criminalidade, enfim, tantas coisas ruins. Então neste mundo nós temos que ser o óleo, O mundo é a água. A gente vai viver no mundo, estar no mundo, estar rodeado de pessoas que são más influências. Mas você não pode permitir que essas más influências, esses pensamentos, essas condutas erradas venham entrar na sua vida, para que você não se torne também igual a eles, porque Noé, se permitisse que essas influências de quem vivia no passado influenciasse a ele, ele seria um homem comum, seria como aqueles que estavam desagradando a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos e vamos invocar o Todo-Poderoso. Pai maravilhoso, graças eu te dou por mais este dia que se inicia. Eu creio que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos alcançado. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões, que são inúmeras. Limpa as nossas vestes, nos purifica, Pai. Eu te apresento a vida de todos aqueles que acompanham esse vídeo agora, em especial os que deixam nos comentários os pedidos de oração. Atende o clamor dos teus filhos, Pai. Atende a oração desta mãe, deste pai, que está desesperado porque o filho está se envolvendo com más influências, más amizades. O filho que está no mundo do crime, do tráfico. A filha que está no relacionamento errado. Aquele que vive escravizado pelo vício do crack, da cocaína, do álcool ou dos jogos de apostas. Quantas pessoas vivem escravizadas por esses jogos malditos? Pessoas que são enganadas pelo próprio diabo. Satanás, ele arma o laço, elas achando que uma vez investindo o que tem nesses jogos, vão ganhar valores maiores, receber valores maiores. E daqui a pouco se torna um vício e eles passam a investir muito mais e acabam perdendo. Há aqueles que estão perdendo a família, o casamento está destruído por causa desses jogos. Há aqueles que, infelizmente, já vendeu os eletrodomésticos, já vendeu os móveis para alimentar esse vício maldito. E aqueles também que já pediram até dinheiro emprestado, agiotas, estão sendo ameaçados. Algum tempo atrás, uma mãe, chorando, me pediu oração, porque não suportava mais ver o filho vivendo essa vida. Meu Deus, tem de misericórdia e liberta. Quebra essas algemas, desfaz esse laço, despedaça, meu Deus, as correntes e glorifica o teu santo e poderoso nome. Guarda os teus filhos, protege a nossa família, consagra esse copo com água, que quem beber dela receba cura, libertação, fortalecimento espiritual, restauração na saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água. Deus abençoe a todos. Não esqueça de compartilhar. Quantas pessoas precisam receber essa palavra, ouvir essa oração, acompanhar essa oração? Então seja um instrumento, seja uma ferramenta nas mãos de Deus. Forte abraço a todos.